Ora, muito bem. Então é assim, a tipografia, é disso que vamos falar, surgiu no século XV. Como sabem, houve várias formas de escrita ao longo dos séculos, na história da humanidade, vários suportes, sei lá, pele de animais, argila, barro, madeira, marfim, etc. Sabem disso. Mas agora temos aqui que nos reportar ao século XV. E no século XV, que formas de escrita é que nós tínhamos? A que se usava mais era a que utilizava a pena manual. Esta é uma pena de ganso, as melhores eram as de ganso, como esta. Também as de pato eram boas, são da família, e estranhamente, alguém que não era da família também era usado, que eram penas de corvo. E portanto, fazer um livro era ter um livro que já foi feito, se fosse o caso, portanto ter folhas e depois copiar e ir escrevendo com um tinteiro. Era essa a forma de fazer livro por alturas em que surge a tipografia, meados do século XV. Portanto, se eu vos perguntar, ou se perguntar ao seu Google, quem é que inventou a tipografia, a resposta será: tem ideia? Como? Quem é que inventou a tipografia? Pois, Gutenberg. É que então se tinha que estar ali tratado. No entanto, isso não é bem assim, isso não é verdade. Porque ninguém inventa a partir do zero. Gutenberg não se foi deitar um dia à noitinha, acordou de manhã e disse: já sei qual é a solução. Toda a gente andava à procura, por essa altura, que era fazer livros de forma mais rápida e que saíssem mais baratos, porque fazer livros era uma coisa difícil, demorada e que resultava uma coisa dispendiosa. Portanto, andava toda a gente nessa altura à procura de arranjar uma maneira mais rápida de fazer livros. A coisa começa antes, um século pelo menos antes, de tentativas de arranjar uma forma mais rápida, mais expedita de fazer livros e necessariamente, sendo mais rápida, que resultasse mais barato, mais ao alcance das pessoas, no sentido da divulgação da informação, da cultura, etc. Portanto, a coisa começa nisto, que na chamada xilogravura, portanto, gravura em madeira, havia pessoas que tinham esta atividade, que faziam coisas destas em madeira, para depois dar uma tinta, depois pôr um suporte, esfregar e resultar em imagem. O mais conhecido são imagens de santos, para pôr em vestimentas, não é? E esta, por acaso, era aquilo que dava mais dinheiro, porque as pessoas precisavam de ganhar o seu pão de cada dia, e os homens se ocupavam da xilogravura, de gravuras em madeira. Este era o tipo de gravura que faziam mais, e está na dimensão correta e no desenho correto. E isto, o que é isto? Eu vou-vos dizer, isto é uma carta de jogar, com licença. Portanto, havia já nessa altura o vício do jogo, e portanto a pessoa dava aqui tinta, punham-se palavras, foram aqui postas depois com goivas, com navalhas, canivetes, maneira de deixar em relevo a parte escrita, para quando se esfregasse, fizesse pressão depois da tinta, sair as letras. E então, nessa demanda por se fazer livros mais rápidos, havendo esta experiência, alguém se lembrou: epá, e se nós utilizámos isto em madeira para fazer texto, de forma a se fazerem livros mais rápidos? E então surge aquilo que podemos chamar a escrita tabular. Uma escrita em tábua. Escrita tabular, está aqui um bocadinho, como veem, portanto, punha-se o texto em espelho, depois escavava-se, e então depois dava-se tinta, esfregava-se, e aqui temos. Olha, eu quero fazer 200 coisas destas. É para bestial, dou tinta, esfrego, eu larguei o papel, dou tinta, esfrego 2, 3, é muito mais rápido do que com apenas estar a fazer 200 vezes. Bom,
parabéns pelo esforço, mas não foi isso ainda a solução para fazer livros mais rápidos e mais depressa. Porquê? Fazer uma coisa com este formato, fazer uma escrita tabular, era coisa aí para um mês ou semanas a pessoa estar a escrever, porque não se dizer, pá, vinham aqui dar-me ajuda, e a 10 não, isto era possível trabalhar uma mão aqui, não é? A não ser por exaustão que fosse substituído, mas a velocidade era a mesma. Além disso, naqueles tempos, a umidade, os bichos corriam as tábuas empenavam, portanto, boa tentativa, mas ainda não foi isto que nos conduziu a fazer livros de forma mais rápida. Então, alguém se lembrou de dizer assim, epá, em vez de a gente estar a fazer isto, a escavar, letras e texto, porque é que nós não fazemos simplesmente uma letra? Está aqui uma letra em madeira. No caso é um A. Fazemos um A, fazemos um B, um C, um D. Temos 24 ou 26 letras todas aqui à disposição. E então depois arranjamos o quê? Vamos uma placazinha de gesso ou de argila, enquanto estiver seco, enquanto não estiver seco, estiver moldável, portanto, como é que se chama? Sim. Carolina. Epá, passa-me a letra C. E isto é uma placa que está virgem, portanto, de gesso, não é? Mas mole. E eu carrego, faço o C. Epá, passa-me o A. Passa-me o R, o O, o L, o I, o N e o A. Carolina era uma grande... Pronto, não interessa o que ela era grande. Pronto, seguramente era bonita. Pronto, por isso. E então temos o texto. Temos isto aqui, assim. E então depois arranjamos um metal que tenha uma temperatura de fusão baixa, para não estarmos muito tempo à espera. Por exemplo, chumbo, que fundo nem chega bem a 300 graus, e então temos aqui o lume, o chumbo liquefeito, arranjamos uma maneira, vertemos o chumbo nisto, e depois de verter o chumbo, ele arrefece rapidamente, aqui está. Isto é muito, mas muito mais rápido do que estar a fazer aquilo em madeira. É rapidíssimo. Carolina era uma menina muito, não sei o que e tal, por aí fora a história. É rápido, é fazer. E então depois temos isto. E então damos a tinta, metemos uma papel em cima, ou pergaminho, ou o que for, esfregamos e temos o texto. Isto é muito mais rápido. Conseguimos arranjar a maneira, a solução muito procurada de fazer livros mais depressa e mais barato. Não, ainda não resultou. Porquê? Isto é um defeito. Qual é o defeito? É que quando eu meto o C de Carolina, carrego muito bem. Depois quando meto o A ao lado, o C trouxe todo. E se eu meter o R a seguir também, porque isto tem que ser feito em fresco, depois é que é seco ao sol ou ao forno, para ficar rígido o molde deste molde. Portanto, tem esse defeito. Além disso, imagina que eu no R de Carolina carreguei mais do que no O, que antecede. Então fica mais fundo. Quando eu vazo um metal, resulta que vai mais abaixo, depois como tiro o molde, essa letra fica mais alta que as outras. Portanto, quando eu ponho o papel para depois esfregar para fazer o texto, a coisa não resulta bem. Portanto, boa tentativa, mas ainda não é isto. Mas é evidente. A vida, vocês descobriram. A solução é esta. Faz só uma letra, assim, circunscreve-se, não é? Enquanto isto está bom, o gesso, ou o barro está aqui, marca-se a letra, e depois vaza-se o metal, não é? Cá está a letra. É esta a solução. Está claro que isto é uma impossibilidade, porque reparem, o metal liquefeito eu vazar aqui aos meus dedos, não sei como é que era, mas este é o princípio. E o Gutenberg, aqui entra, sabia disto, que ele era cunhador de moedas, era ourives,
estava habituado a trabalhar como tal. E então eles vão fazer uma coisa que não ninguém nos diz. Esta máquina corresponde à máquina original de fazer tipos, de fazer letras. Houve uma tentativa que já vos falo, que é de fazer letras em moldes de areia, porque era o que era usado na orivesaria. Por exemplo, até há poucos anos, era usado ali no arsenal do Alfeiro para fazer sinos aos barcos, para fazer âncoras, gravava-se um molde da areia, depois vazava-se o metal e depois ficava aquilo lá. Pronto, eles fizeram isto, que é o chamado, nós não temos muito tempo, e portanto há coisas que eu não vou aprofundar muito, mas esta era uma máquina que pode, de certeza, que corresponde ao modelo inicial. Isto a madeira tinha que ser muito rija, tal vazamento de latão, no caso daqui e depois tinha com limas e não sei o quê e tal, arranjado de maneira a tirar as rabarbas, a aperfeiçoar, e então ficava aquilo a que se chamava a matriz. Portanto, teriam, como imaginam, uma matriz para o A, para o B, até ao C. Tinham as matrizes. Isto era uma preciosidade, era uma raridade. E depois, na máquina de fundição, introduziam a matriz neste orifício, ajustavam, vazavam o metal, já não corria o risco de se queimarem, puxavam, e quando puxavam, estas letras foram feitas aqui, portanto agora é uma questão de tempo e do vosso número, não dá para fazer aqui. E portanto quando puxavam, vinha a letra. Portanto vazavam, tinham introduzido a matriz, vazavam e depois vinha a letra. Portanto, este foi o processo usado. Antes houve também molde em madeira, quer dizer, tinham um punção que podia até ser de madeira, em areia umedecida, e depois daquilo tinha outros produtos sem ser só areia, e ficava, e depois vazavam, e depois só que isso tinha um inconveniente de essa base, depois de utilizá-la uma vez, já não servia para outra vez. Portanto, o processo escolhido foi de facto fazer matrizes, e tendo as matrizes de todo o alfabeto, depois vazar e fazer a letra. Mais tarde, que é muito tempo depois, evoluíram para, em vez de ter esta máquina que tinha uma duração limitada por ser de madeira, embora a madeira fosse muito rija necessariamente, que era azinho, evoluíram para uma máquina de moldar letras, fazer letras em ferro. Este foi o processo de fazer letras, e conseguiu fazer umas centenas de letras por hora. Portanto, essa foi a solução. O Gutenberg, com a sua experiência, tinha trabalhado o metal e de ligas, por exemplo, o chumbo foi usado para fazer letras, exatamente porque a sua temperatura de fusão é baixa, portanto era mais rápido, mas o chumbo tinha um inconveniente, que é o metal macio, e depois com o uso, como já vão ver na impressão, as letras deterioravam-se. Então arranjou-se uma liga em que 60% continua a ser chumbo, 60%, e depois estanho 12% e antimónio 25%. Cada um destes metais também tem uma temperatura de fusão baixa e tem propriedades apropriadas. Por exemplo, o antimónio, contrariamente aos outros metais, os outros metais, quando arrefecem, encolhem. O antimónio, quando arrefece, expande, de maneira que, tendo a matriz, não é? O antimónio vai ajudar a preencher todas as linhas todas da letra. Portanto, assim se fizeram letras. Esta foi a solução. Gutenberg é essencialmente o homem da massificação. É o homem que encontrou um processo de fazer letras em grande quantidade, e é esse o seu mérito. Mas há um século anterior de várias tentativas, várias aproximações a se arranjar outra forma de fazer livros mais rápidos e mais baratos. Por exemplo, os chineses, 400 anos antes do Gutenberg, no ano 1100, chegaram àquilo que é essencial na tipografia, ou que foi essencial, que é os caracteres móveis. Portanto, eles fizeram caracteres móveis, primeiro
em porcelana, depois em madeira, está aqui um texto, uma página feita como os chineses usavam, da direita para a esquerda e de cima para baixo, com caracteres móveis. Depois fizeram também os caracteres em porcelana e mais tarde os coreanos em bronze. Portanto, a pessoa compunha o texto, punha aqui isto. Como é que isto era feito? Isto para vos dar, isto que eu vou dizer a seguir tem a ver com nós não ficarmos muito humilhados por os chineses 400 anos antes dos ocidentais terem chegado àquilo que é fundamental na tipografia, que é os caracteres móveis. Porque como é que eles faziam? Imaginem isto de ferro, esta bandeja de ferro, e punham lá alcatrão, pês e resina. Depois levavam junto uma fonte de calor para derreter e depois metiam os caracteres do texto. E então aquilo arrefecia e ficavam colados. E então depois metiam um papel em cima, esfregavam e tinham o texto. Isto 400 anos antes de Gutenberg. Depois queriam fazer outra página e aproveitar alguns dos caracteres que estão aqui. O que é que faziam? Levavam outra vez junto do lume, da fonte de calor, a base derretia, facilmente retiravam os caracteres para utilizar para outros escritos. Devo dizer que nós, apesar de tudo, não fomos assim tão humilhados, porque os chineses, 400 anos antes de nós, descobriram a tipografia, se pode dizer assim, mas só tiveram a máquina de imprimir no século XIX, levada para o Ocidente, porque até lá tiveram sempre a esfregar. Ora, muito bem, imaginemos, chegamos àquilo que é o fulcro fundamental da tipografia, que são caracteres móveis, metálicos, mais rápidos. Aliás, eles depois de descoberto o princípio que era caracteres móveis, pensaram fazer em madeira. E aqui é que o Gutenberg é fundamental para o metal. Porquê? Reparem, em madeira, a tipografia vai seguir o que vinha dos livros manuscritos. Como vocês sabem, os livros manuscritos primeiros normalmente tinham regras na organização da página, tinham 2 colunas por página, não era fora a fora como nós, e cada coluna teria à volta de 30, cada linha teria à volta de 30 caracteres, cada coluna 40 linhas, o que dá 1200, com o outro ao lado dá 2400. Eles conseguiam fazer uma letra por dia. Epá, 1400 letras, essas colunas seriam aproveitadas para as páginas seguintes, mas era uma coisa, uma impossibilidade. Além disso, reparem que é fazer letras rigorosamente iguais. O que era um A, pronto, faz-se um A, mas agora tens de fazer um A ao lado, ou tens de fazer mais 50 A's iguaizinhos. E então aqui é que entra o Gutenberg, que é a fundição, que descobriu, não, vou fazer em metal, que arranja um processo de fundição, com uma matriz, com um molde, e por vazamento, e tenho as letras sempre iguais, e é mais rápido, é só vazar, já está, como viram. Pronto. Então, agora vocês imaginem os caracteres móveis, metálicos, que é a questão fundamental. Estariam no monte, vou escrever mais uma vez Carolina, não é? Epá, onde é que está aqui um C, onde é que está aqui o A? Não, eles então arranjaram caixas, houve caixas muito maiores que estas, algumas mais pequenas, poucas, mas todas têm o mesmo número de subdivisões e têm lá as letras, não é? Depois, como é que eles organizavam a página? Assim, para seriar a coisa, não pensarem que eu estou aqui a inventar coisas, isto é editado pelo Museu Gutenberg na Alemanha. Estão a ver aqui a pessoa que está a tirar letras numa caixa, está aqui, a ver aqui, o que é que eles usaram? Isto, que nós reproduzimos. Ou seja, a fazer a página de tipo, tinham esta espécie de bandeja em madeira, onde iam construindo a página de tipo, tirando as letras da caixa. Depois puxavam, isto juncava-se, para depois levar para uma máquina. Mas isto era pesado, porque ia acumulando letras atrás de letras, não era muito funcional na sequência das letras, e então eles, no princípio do século XVI, inventaram isto que vai durar até ao século XX,
que é o chamado componedor, que é uma peça, no caso, eles fizeram primeiro em madeira, como havia as medidas standard, as tais medidas de 30 por não sei quê, 30 caracteres por linha, etc. Portanto, era uma questão de terem uma, 2 ou 3 medidas. Isto é uma peça única, só esta é que é móvel, deslocavam esta, para depois estava morfologicamente adaptada à mão, para ser mais rápido e não ter aquele peso enorme. Assim. Então, depois evoluíram para o de madeira, para de ferro, fazendo vários tamanhos, arranjando aqui uma engenhoca que permite já se compor nas medidas que se quiser. Isto durou até o século XX, os chamados componedores, é assim que se chama, em metal, os mais modernos, em níquel, que eu vou buscar aqui um. Aqui. Diga o seu nome. Helena. Helena. Ora, Helena. Pronto. Então, eu esqueci dos óculos, mas acho que consigo compor. O que eu estou a fazer chama-se a função composição. Um bom compositor conseguia juntar a cerca de 2000 letras, 2000 letras numa hora. O seu nome? Vânia. Vânia. Com um A, com acento circunflexo. Ai não, eles lembraram-se disso. Aqui, o A com acento circunflexo, como vê. Pronto. Vânia. Agora, isto assim, se fosse para uma máquina, isto cairia tudo, não é? E então, se eu estou a compor nesta medida, tenho que arranjar uma maneira disto não cair. E então eu olho para aqui, isto deve ser 9 pontos para aí. Agora dá aqui 6, mais 3, já está. Como vê, não cai. O que é que eu fiz? Justifiquei a linha. Daí o se usar, justificar, centrar, etc. Isto tudo vem da tipografia. Portanto, podem encontrar os nomes. Tem um acento agudo, não é? Ah, certíssimo. Pronto. E então, isto é a composição, é o que se chama em tipografia compor. Isto foi feito até ao século XX, compor. A partir de finais do século XIX aparece a composição mecânica. Já devem ter visto em filmes, é uma máquina, está ali uma fotografia. Nós temos uma máquina daquelas, estamos à espera de ampliar as nossas instalações para ter cá muito material, entre eles aquela máquina, várias máquinas. Portanto, a composição foi feita manual, letra a letra, até essa altura. Depois, a partir de finais do século XIX, princípio do século XX, há a composição mecânica, que é um processo em que tem acoplada à máquina, tem um teclado, tem uma fundição, para fazer um mal terrível à saúde. Depois, nos anos 60, aparece a composição a chamada fotocomposição, depois a composição computurizada, portanto a evolução. Mas a composição manual, assim, chumbo, manteve sempre para certo tipo de trabalhos. Pode entrar. Faz um favor, entrar, podem, apanhar um comboio já em 3 estações, mas não faz. Portanto, isto é a chamada composição manual, que durou durante anos e anos, não é? E, portanto, e durou até bem dentro do século XX, enquanto havia as outras composições, computadorizadas, fotocomposição, mecânica, porque para pequenas coisas não se utilizava outros tipos de composição. Isto é a chamada composição. Depois há a chamada distribuição. O que é a distribuição? Ninguém tinha letras suficientes para compor um livro inteiro. Então o que é que faziam? Compunham, por exemplo, 2, 4, 8 páginas, depois devolviam as letras à caixa para compor novas letras e assim sucessivamente. O que viram fazer foi a composição. Agora vão-me ver fazer a distribuição,
que normalmente era feito por aprendizes. Vera, Nazaré, agora Beatriz e Vânia e finalmente Helena. Pronto, é a distribuição. Latim, nós chamamos isto de divisório em Portugal, copy holder, que é o latim 2. E então baixam isto conforme a gente para não darem tantos erros, depois perdia-se muito tempo na correção das provas, eles usavam isto para compor. Aqui está uma coisa mais feita outra vez com vinhetas, não é? Aquelas não, estas estão aqui. Eu interrompi, desculpa. Não é? Pronto. Depois há uma questão de... Nessa parte, assim, segurando com... Eu não posso arranjar nada aqui. Vamos imaginar. Isto se passa assim. E depois se faz outra e outra, de termos toda a coluna. Depois com os fios aperta-se. Se faz um nó que não é bem um nó. Pode filmar aqui que não é um nó verdadeiro. Faça-se um olhinho e aperta-se. E fica seguro. Isto depois passa para aqui, para esta pedra, põe-se a rama e faz-se isto, que se aperta ou com cunhas só, ou com cunhas com porcas como estas, que têm estas ferramentas, que são para ir apertando e desapertando. E se vai fazendo até chegar aos lados com material branco que se vai tirando daqui, ou ferros maiores que estão... que são este tipo de coisas, este tipo de material. E quando está tudo muito bem apertado, leva-se assim, como este, leva-se assim na vertical até uma prensa de provas. Sim, que vimos lá em cima. Que viram lá, se imprime uma prova e se fazem as correções que se têm a fazer. Ok, estes já são os já apertados. Tem montes disto, aqui há mais. Eu acho que o guarda-agulhas até o primeiro que eu compus. Ok, recapitulando. Por acaso esta fui eu que compus a primeira parte, a nota foi, não, acho que também fui eu. E enganei-me, não me apercebi, que mudei o tipo de tipo. Porque tirei de um cavalete e depois tirei do outro. E na altura de compor isto só vimos, só preparámos os dois. Se a tipografia assim, podemos dizer que é a máquina de impressão. Ainda aí não partiu do zero, como vimos para a feitura dos caracteres móveis, porque o Gutenberg vai fazer uma prensa. O Gutenberg conhecia prensas do seu dia-a-dia, durante a sua vivência. Havia prensas, não a prensa que vai ser da tipografia, mas havia prensas usadas onde? Na encadernação, porque a feitura de livros é anterior à tipografia, havia que encadernar os livros, e então havia prensas na encadernação, havia prensas na tecelagem, havia prensas do fabrico de papel e, sobretudo, havia prensas nas adegas, para fazer o vinho. É tudo isto junto. E mais junto ao Gutenberg, o seu marceneiro, que é o Sr. Conrad Saspas, que vão partir para a invenção da prensa. Nós, já não à parte, é o único sítio no nosso país onde se pode ver como se imprimia no século XV, é aqui no Seixal. O que resulta que vocês têm um privilégio extraordinário, que não podem ver noutro sítio. Nós temos um excelente, que aliás agora está encerrado por cima, um excelente Museu Nacional de Imprensa, que é no Porto, mas não mostram como se imprimia no século XV. Tinham lá uma máquina do século XVIII, 1730, salvo erro, que é, e portanto, que a máquina até a Revolução Industrial pouco evoluiu a prensa. Portanto, aí é um estudo, mas não a põe a funcionar, porque ao contrário desta ser uma réplica, aquilo é uma máquina mesmo original e corria risco e já estava cheio de caruncho e tudo. Portanto, o único sítio onde se pode ver, permitam-me isso, como se imprime no século XV é aqui. No século XV a primeira prensa não era bem assim. Esta é o modelo que nós resolvemos ter aqui e que é correto, como eu disse. Nos primeiros tempos haveria uma mesa à
parte, quer dizer, a prensa seria só esta estrutura vertical, havia uma mesa onde estavam os tipos, as páginas de tipo, depois era usada aqui por baixo, depois fazia-se a tal pressão para fazer a impressão. Mas não se sabe quando, mas rapidamente, há meses, se calhar, um ano, dois, a mesa passou a fazer parte da máquina. Portanto, esta é uma réplica perfeita, posso lhe dizer, bem escrutinada já, uma réplica perfeita da prensa do século XV. É toda em madeira, tem parafusos, pregos, dobradiças, cunhas, etc. Mas é tudo em madeira. A única coisa que não é madeira é o que já era, não sei como dizem, mármore, esta pedra. E então vamos pôr isto a funcionar e dar-vos o privilégio de ver como se imprimia no século XV. Portanto, aqui na sala de composição, onde estão as caixas, que eu trouxe para aqui, porque vocês não podem entrar ali todos dentro, é feita a página de tipo. Aqui está, toda em madeira como era, as letras em metal. Portanto, temos aqui duas páginas, com duas colunas. Portanto, vamos pôr isto aqui, assim. E agora vamos imprimir só uma página, por questões de tempo, e vamos imprimir nesta folha. Aqui, uma folha assim, é envolver. Nos primeiros tempos era de cachorro. E de cachorro porquê? Vocês já viram um cachorro, uma grande suadela depois de uma grande corrida, não é? E como é que eles suam? Com a língua de fora, não ficam encharcados como nós, porque não têm poros na maior parte. E então essa pele era apetecível, não ter poros, porra, a tinta fica aqui, não vai mais para dentro, mas não se sabe quando é que se deixou de utilizar a pele de cachorro. Não sei se é alguma teste, não era daqueles tempos próprio dos cachorros, mas o que é certo é deixaram de utilizar e passaram a utilizar uma pele de cabra. E então, depois tinham um recipiente, onde tinha a tinta o Gutenberg teve que inventar, porque a tinta que se usava na altura era a tinta, sei lá, dos pintores, à base de vernizes, resinas, tinta muito grossa, ou a tinta à base de água, que era a tinta dos livros manuscritos, e então arranjou uma tinta que era fuligem, carbono, não é? Depois misturada com verniz e ainda por cima o lume com óleo de linhaça ou óleo de noz, portanto uma mistura dessas para sair a tinta em negro. A tinta assim está muito grossa, vai entupir as chamadas as letras, e então eles tinham que usar duas coisas destas. Isto vai ser o símbolo, ou o logotipo, ou logótipo, não sei bem como é que é. Vocês saberão como é que é correto dizer logótipo ou logotipo. São da Faculdade de Letras, portanto suponho que devem saber. Há divisões. Supostamente logótipo. Eu gosto mais de logotipo, porque lidei muito com tipografia. Pronto. Portanto, isto é para não ficar tão grossa a tinta. Tem que se fazer este gesto. Está ali naquela gravura, está aqui, está ali um senhor com estas coisas na mão. Pronto. E então, dá-se a tinta assim. Pronto, dada a tinta, soltou agora uma página, podia ser duas, mas questões de tempo. E depois, o papel era metido aqui. No princípio metiam aqui o papel diretamente, depois isto era empurrado por baixo para ser pressionado. Mas a pessoa ou tremia porque era de idade, ou por qualquer razão, isto dificultava, fazia o trabalho ser muito demorado. Então, passado 20 anos, mais ou menos, eles até à Revolução Industrial, vamos pensar em 1810, 1812, a máquina foi sempre a mesma. Tanto assim que eles começam a imprimir 100 impressões à hora, como vocês vão ver, ao ritmo que eu vou fazer, e chegam a essa altura a fazer 200, 250 impressões por hora. Em quase 4 séculos é ridículo. Tanto mais ridículo se a gente pensar 1812, 200 folhas de impressão por hora, 1852, 40 anos depois, 20.000 por hora. Porque a máquina passou a ser diferente. Ou seja, há certos autores que dizem que eles encararam sempre isto
como uma ferramenta e não como uma máquina. Portanto, a máquina manteve-se sempre igual e houve pouca progressão. O que é que eles foram fazendo? Empiricamente, à medida que encontravam certas dificuldades, foram fazendo pequenas alterações que não levou a que o produto final fosse muito mais rápido. Por exemplo, substituíram roscas de madeira por ferro, aqui a platina feita que é de madeira em bronze, arranjaram estas duas peças e arranjaram, por exemplo, vocês vão ver que isto vai imprimir, que eu dando várias voltas a isto, arranjaram uma maneira de fazer só numa pancada por um sistema de alavancas. Pronto, portanto, já estamos na fase em que se vai ultrapassar o nervosismo do senhor, de estar aqui a meter com cuidado a folha para coincidir com a página ao lado, e eles arranjaram estas duas peças. Esta é a frisquete, ou frasqueta no português, e este é o tímpano, e isto funciona assim. Houve uma primeira vez em que isto não tinha buracos, foi posto aqui, e eu depois cortei, para ver. Imagine esta folha que não tem buracos. Se eu fizer assim, puser ali, fica a marca aqui do que está. Então eu corto para quê? Porque quando eles davam a tinta, salpicava a tinta para os lados e iria sujar a folha. E então arranjaram esta máscara para as letras espreitarem por aqui, a sujidade ficava aqui, não sujava a folha. Essa uma vantagem, não sujar a folha destes dois aparelhos. A outra vantagem é o transporte. Pronto, já está, em vez de estar ali a pôr a folha. E então depois empurro isto. E agora aqui está a impressão como no século XV, só possível de ser observada aqui. Pronto, está aqui, uma impressão. Devo dizer que a primeira impressão que o Gutenberg fez foi um fracasso. Um fracasso porquê? Porque muitas letras não apareciam. Porque com a tecnologia que eles tinham, ou não tinham, de fundição, imagine uma letra mais baixa do que outra, uma espessura no cabelo, um cabelo forte. Imaginem que então era o suficiente para a letra aparecer uma e não aparecer outra. Então, ou até, qual foi a solução que foi encontrada para isso não suceder? A solução foi, na véspera, o Gutenberg metia as folhas todas que imprimia, e imprimir no outro dia, metia as folhas todas dentro de água. Depois, numa prensa vulgar, espremia de maneira a sair a água, ficarem umedecidas. Exatamente isso. Utilizar no dia seguinte na condição de elas estarem umedecidas. Uma folha umedecida, se eu carregar, vai mais abaixo. Já apanha as letras eventualmente mais baixas, não é? Do que uma folha seca. Já não é em madeira tudo, é em ferro. Estamos a falar, esta máquina é uma máquina de 1885, que durou até os anos 60, era possível em 1960 encontrar máquinas destas em pequenas tipografias chamadas de garagem. É uma máquina que é a pedal, portanto, aqui, em funcionamento normal, a tinta está aqui, isto anda, e rouba a tinta dali, isto fica cheio de tinta, isto quando cá vai em cima toca naqueles e espalha a tinta que roda aqui. Agora não toca porquê? Porque eu elevei, tem um parafuso, porque nós estamos a mudar muitas vezes de cor de impressão e lavar aquele depósito do tinteiro é a coisa para 5 horas para ficar bem. Portanto, isto, os rolos vão lá acima buscar a tinta, vêm para baixo, passam pela chapa, eu meto aqui o papel em branco e imprimo.
O mesmo processo daquilo, só que o ensanduichar é assim, não é? Agora, parece que vem o patrão. Já foi embora. Vou-vos mostrar também uma raridade mundial, que é uma guilhotina. As folhas voam grandes, não é? Depois era preciso cortar para o formato. E depois do efeito, por sua vez, também era preciso depois voltar a parar. Portanto, é uma guilhotina que é de 1880, a chamada guilhotina de volante. 1 metro para trás. Isto tem uma... Isto tem uma... Aqui, uma manivela que traz o que queremos cortar até onde queremos, não é? Até ali, pronto, vamos supor. Agora tem o chamado calcador, que aperta isto, assim, assim. E agora, pensem que isto tem 140 anos e reparem o que este espantoso tendo em conta esse tempo. Eu vou dar esta manivela. Depois vou carregar aqui no pedal e isto vai embrear aqui. Reparem que eu não estou à espera, depois aliás seria impossível estar à espera quando é que está em frente e agora carregar, não, faz isso automaticamente. Depois, opa. Agora reparem neste excêntrico que vem aqui, vai bater naquele botão e desarma. 140 anos, 1884, salvo erro. Isto é espantoso para o tempo, não é? Isto agora já não corre o risco de me aleijar, porque aquilo já desarmou. Tudo isto é feito automaticamente.